Fala pessoal, aqui é o Sniper, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo em nosso querido canal. Vamos dar continuação novamente a mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre escalas, né? Escala linear e logaritmo, você que está começando no mercado, né? Então, você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, antes da gente começar, deixe seu like, se inscreve, compartilhe esse conteúdo com quem realmente quer aprender o mercado, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo estratégico que eu posto aqui, tá bom? Então se posiciona, ajusta o foco e vamos direto para o conteúdo gráfico da prata na tela, time frame mensal. Eu queria deixar um pouquinho para explicar a vocês sobre um vídeo muito rápido, mas que é bastante eficiente e vai tirar a dúvida de muita gente que ainda não sabe, só cai de paraquedas e às vezes vai usar somente a escala ali, às vezes o próprio TradingView, quando você instala o TradingView, ele não está calibrado, então você não sabe nem onde colocar uma escala, não sabe se você está colocando a escala certa, aí vai traçar uma FIBO que a FIBO não está na escala, tá uma está numa escala, a FIBO está na escala e a outra, o preço está em outra escala. Então existe um cuidado que você tem que ter na escala que você está vendo o seu gráfico, né, para fazer suas leituras e dar tudo certo, tá bom? Então muita gente transforma isso aqui de escala linear, escala logaritmo, o que é isso, né? Muita gente transforma isso numa guerra ideológica, né? Dizendo assim, mas a verdade é que poucos realmente entendem a diferença técnica entre as duas, né? Então, quando você abre um gráfico, o que você está vendo ali é a representação visual do preço ao longo do tempo. Você vê que você tem um tempo aqui, tá? Um eixo aqui que é o eixo de tempo, tá bom? De 2019, de ano, vai depender do seu time frame que você tenha, mas sempre vai mostrar as datas, o tempo aqui, tá? E aqui, na outra escala, a escala vertical, o eixo vertical, né? Vai aparecer os preços, né? Então, nesse eixo vertical é que está a diferença entre a escala linear e a escala logarítmica, né? Onde é que você vê aqui? Ele vai aparecer bem aqui, tá vendo? Quando você arrasta o cursor ou do seu dedo, se você tiver no celular, no tablet, ou se você tiver no computador, você vai ver aqui, ó, a escala A de aritmética ou de linear, né? E a L de logarítmica, né? Então, existem essas duas diferenças, né? Visualmente falando, se eu for clicar aqui, ó, aqui estão na logaritma, você vê que o preço ele fica assim, ó, tá vendo? Nessa configuração, o layout fica assim, você vê que aqui fica mais cheio, você consegue ver mais proporcionalidade, né? Você consegue ter um visual mais proporcional. Aí quando você vem para a aritmética ou linear, olha como o preço vem, tá vendo? Você não consegue visualizar o passado muito bem, ele fica muito pequeno, estreito, né? Já os mais recentes, na leitura mais recente, ele começa a ficar mais amplo, você consegue fazer leituras aqui, tá? Na escala linear, o preço ele sobe de maneira proporcional em valor absoluto, né? Então, se o ativo ele sobe, por exemplo, 10 pontos, né? Você sai daqui do 40 para o 50, só um exemplo, a distância será a mesma. Então, não importa se ela está valendo 10, se ela está valendo 100, se ela está valendo 10 mil, não importa. De 30 para 40 é 10. Então, porque você está lendo um valor absoluto, você está usando a escala aritmético linear para ver valores absolutos. Ó, dos 55 para os 60 é 5 pontos, dos 60 para os 65 é 5 pontos. Eu estou falando pontos porque às vezes no mercado tradicional você usa pontos, né, para alguns ativos, né? Mas aqui é preço, né? Então é preço mesmo, tá? É dólar. Então é de 5 para 5, de 56 para 64. Então é sempre valores absolutos, tá? Então o movimento ele sempre ocupa o mesmo espaço gráfico, tá bom? Então, um movimento, por exemplo, de 10% terá o mesmo tamanho visual, independente do preço atual do ativo, já em escala logarítmica, já é um pouquinho mais diferente. Porque a escala logarítmica ela trabalha com, não é o valor fixo, mas é o percentual. Então, você sabe que na escala logarítmica você está trabalhando com percentual, então você sabe que o percentual aqui é diferente. Vamos supor que você pega de 10 a 20, você sabe que subiu não 10 pontos, mas sim 100%. Né? 10% de 10 para 20 seria 11. Né? Então, de 10 para 11, você subiria 10%. De 10 para 20, 100%. Então, a diferença de leitura, ela muda um pouco. Né? E por que isso importa? Na escala logarítmica, um movimento, por exemplo, de 100% aparece muito maior que o de 3%, porque ela respeita a proporcionalidade percentual. Deu para entender?
Então, significa então dizer que não vou usar mais escala linear então, porque escala linear é errado, né? Muita gente fica falando aí que é errado e é onde muita gente se confunde, né? A escala linear ela funciona perfeitamente para você ler estrutura de mercado, né? Então, quando você está fazendo máxima e mínima, quebra de estrutura, usando o SMC, a linguagem lá do ICT, né? De BOS, de Choke, de Fair Values Gaps, de Order Blocks. Então, nada de liquidez, principalmente liquidez, você vai ver muito eu vou falar sobre o conceito de liquidez, nada disso depende de escala. Né? Porque o Fair Value Gap, por exemplo, um order block, ele sempre vai ser um order block e um Fair Value Gap em qualquer lugar do mundo, porque você está falando de estrutura. Né? Então, normalmente, a metodologia do ICT ela é aplicada majoritariamente em escala linear, especialmente no intraday, tá, pessoal? No movimento de curto prazo, né? Um movimento não longo, né? Onde você vê grandes ciclos e períodos, né? Quando você vai estudar muitos ciclos e períodos, porque você quer ver todas as etapas do processo, você consegue visualizar de maneira proporcional essa visualização do preço do processo, usa logaritmo. Mas quando você muda para aritmética, o linear, você está vendo como fica difícil a leitura aqui? Você tem que abrir, fazer todo um trâmite aqui, ó, para conseguir visualizar melhor, né? E saber que essa distância aqui tem muita coisa a percorrer. Às vezes você olha assim, isso aqui daqui para o 3,50 para cá é 4. Você olha assim, às vezes parece tão pequeno, né? A distância, e às vezes nem sempre é tão pequeno, tá, pessoal? Então é basicamente isso, né? No ICT mesmo ele utiliza essa parte de intraday para você verificar melhor esses deslocamentos, né? Porque não depende do logaritmo, mas sim depende da estrutura, né? Então a escala logaritmo ela faz muito sentido quando você está analisando ciclos muito longos, como eu acabei de dizer aqui. Né? O ativo ele teve um crescimento exponencial ao longo dos anos, quando você quer comparar proporcionalmente ciclos históricos distantes e tal. Então, em análise macro, semanal, mensal, especialmente ativo que multiplica de preço, a escala logaritmo ajuda a manter a proporcionalidade virtual ali, né? Visual entre os ciclos, tá bom? Então, ela evita muito que o passado, esse passado aqui, ó, ele fique achatado, tá, pessoal? Então é bem por aí. O que pouca gente fala é que quando alguém critica o uso da escala linear, o logaritmo, sem apresentar base técnica, por exemplo, normalmente isso gera uma discussão mais de ego do que qualquer outra coisa, né? Então, se você tenta discutir o que é certo ou errado com qualquer pessoa que critica sem fundamento, isso vira uma briga de ego, tá, pessoal? E a proposta aqui não é saber quem que está certo ou errado, se você usa escala linear, se você usa escala logaritmo, é saber onde você vai usar, como você vai usar cada escala, né? Então, testa, valida, mede a consistência, executa, né? O institucional não discute se é escala linear, se é escala logarítmica, pouco importa. Pro preço, o preço quer saber da liquidez, do desequilíbrio, do risco controlado, da probabilidade favorável, e é isso que importa. Se sua leitura em escala linear mostra ciclos coerentes, estrutura clara, né? Zona de liquidez bem definida, respeito estatístico aos níveis que você marca, então ela é válida. Se a escala logarítmica te ajuda a enxergar melhor a proporcionalidade macro, então também ela é válida. Então o erro não está na ferramenta, né? Até porque só existe a ferramenta no TradingView porque ela é útil, né? Então o mercado não paga opinião, o mercado não paga, o mercado ele vai pagar a consistência, né? Então, se você está usando proporcionalidade histórica, né, use o logaritmo. A maioria do pessoal usa logaritmo. Só que tem muita gente que usa o análise SMC, estrutura, usa escala, né, linear. Então, você está buscando leitura estrutural, usa linear. No final, escala é instrumento, né? Então, consistência é o que constrói resultado. E no mercado financeiro, meu amigo, o resultado sempre fala mais alto do que discussão. Então, não importa se você vai usar escala linear e logaritmo. O que importa é a minha leitura está coerente, está coesa, eu identifiquei zonas de liquidez, eu identifiquei order blocks, eu identifiquei até onde mais ou menos o preço pode ir. Então, você está certo na sua leitura, tá bom? Então, fique em paz. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre escala linear e logaritma. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!